Pastor, eu vou fazer os patrocinadores, aí você apresenta eles, tá? O volume você acha? Não, se você achar. Na hora que for começar, ele vai abaixar o volume. Então, se tiver um pouquinho alto, você deixa, eu tiro assim um pouquinho, que ele vai abaixar. Mas aí no decorrer, se você achar que tiver alto, aí só você vir no branquinho. O volume do seu aí, tá bom? Tá ótimo. Você vai começar do... Viu, pastor Ronaldo? Aí eu vou apresentar os patrocinadores, aí eu passo a palavra para você e você apresenta ele. Aí você começa. Perfeito. Tá? É melhor. Sim, presta seu umas perguntas. Esse aqui. Você quer esse negócio? Você vai acompanhar as horas aqui? Não entendi. As horas que o meu celular tá ali, a gente fica Vou acompanhando. colocar aqui sim. Pega meu celular ali pra eu fazer uns stories. Bora? Só falando, né? Você já fez a apresentação. O Marcos, a Carol vai falar primeiro. Boa tarde, Lagoa Santa. Sejam bem-vindos a mais um programa Ruiós Literário, Filhos Maduros através da leitura. E o programa Ruiós Literário é um oferecimento de Autoescola JD, Esplêndida Grill, Churrasquinho do Marcão, Escolinha do América em Lagoa Santa e Gratidão Doce Vida. Queridos amigos ouvintes, queridos amigos seguidores, estamos iniciando mais um meu, seu, nosso Ruiós Literário. E a partir de hoje, o Ruiós Literário ganha uma nova cara, uma nova roupagem. Todas as segundas-feiras, no Ruiós Literário, teremos agora o Bate-Papo Ruiós. Queridos, antes de nós chamarmos os nossos convidados, os novos apresentadores do programa Ruiós Literário, eu gostaria de apresentar os nossos patrocinadores. Querido amigo de Lagoa Santa, querido amigo seguidor, você que está cansado de ser constrangido em blitz, você que está cansado de ver o seu bem material indo embora, querido, eu tenho uma solução para isso. Você precisa tirar sua habilitação e eu tenho uma autoescola precisa para isso. É a Autoescola JD. Na Autoescola JD você encontra os melhores preços, o melhor serviço e o melhor atendimento. Lembrando, a Autoescola JD não vende serviço, mas facilita e conduz ao sonho. Anote o número aí, 3681-6318 ou mande um WhatsApp para o número 97144-4750. E você, querido, que gosta de uma tábua de carne, gosta de um restaurante, de ir a um restaurante de qualidade, você precisa conhecer a Esplêndida Grill, que é administrada pelas minhas amigas, as BBB de Lagoa Santa, Bárbara e Brenda. Querido, preste atenção, olha para vocês verem esse cardápio.
a chapa mineira. Olha para vocês verem os ingredientes da chapa mineira. Linguiça de pernil caseira, pão de alho, torresmo, queijo coalho e mandioquinha frita. Querido, você precisa conhecer a Esplêndida Grill. Anote o endereço aí, Avenida Acadêmico Nino Figueiredo, 1723, loja 15, bairro Joana d'Arc, Shopping Laguna Mall. E eu quero falar com você, amigo, que tem um filho, um primo, um parente que já tem uma predisposição para o futebol. Você precisa colocar ele numa escolinha para ele ser desenvolvido e quem sabe ser um excelente jogador de futebol. Um futuro Neymar, ou um Hulk da vida, ou até mesmo um Diego Costa. Anote o número aí dos meus amigos Jorge e Daniela, 98694-3970. Repetindo, 98694-3970. E eu quero falar com você que gosta de um doce de qualidade. Ah, querido, você precisa conhecer os doces da Gratidão, Doce Vida. Lá você encontra os melhores doces. Você precisa entrar em contato com a Daniela, com a nossa amiga Daniela, no número 99198-0698. Repetindo, 99198-0698. E para finalizar, eu gostaria de falar com você, amigo da Vila Maria, José Fagundes, Palmital, Vila Rica e Pôr do Sol. Se você ainda não conheceu o churrasquinho do Marcão e não experimentou ainda o molho da vovó, você precisa experimentar. Você precisa conhecer esse ambiente maravilhoso que é o churrasquinho do Marcão. Ele se encontra na Avenida Pinto Alves, 3656. Amigos ouvintes, com muito prazer e com muito privilégio, eu deixo agora vocês na companhia de Carol Lacerda. É com você, Carol. Olá, amigos de Lagoa Santa, nós estamos muito felizes com esse novo programa agora. Toda segunda-feira às 17 horas eu quero convidar todos vocês de Lagoa Santa, vocês também de toda BH que nos acompanham pelo aplicativo A Voz de Lagoa Santa. Se você ainda não baixou o seu aplicativo, abaixe o aplicativo A Voz de Lagoa Santa e nos acompanhe de toda Belo Horizonte. Nós vamos falar sobre temas diversos. Tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos falar sobre saúde mental, políticas públicas. Nós vamos ter também testemunhos maravilhosos. Vamos falar também sobre empreendedorismo, política, ação social, espiritualidade, utilidades públicas e muito mais. Muitos temas que com certeza vão agregar na sua vida. Cada segunda-feira com um convidado novo. E eu espero realmente a companhia de todos vocês de Lagoa Santa. Nós vamos também agora continuar então com o outro apresentador. Isso aí. É com muita alegria que poder falar aqui com você de Lagoa Santa, de Belo Horizonte, das pessoas que estão sendo alcançadas por essa rádio. E estou muito feliz, meu nome é Ronaldo, e espero que tenhamos um bom tempo aqui. Quero apresentar agora o nosso convidado dessa tarde, dessa segunda-feira, é o reverendo Antônio Dias. Boa tarde, reverendo. Boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o povo de Lagoa Santa. Perguntaram se eu já conhecia Lagoa Santa e eu disse que sim, já há alguns anos. Uma cidade maravilhosa e só reiterando, uma alegria estar aqui nesse primeiro programa, que vocês estão sendo âncoras agora, que Deus possa nos abençoar nesse tempo aqui. Uma bênção, um privilégio para a gente ter você aqui, pastor. É uma satisfação recebê-lo. Pastor, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é recorrente na vida de todas as pessoas, que é o tema do sofrimento. E para começar essa reflexão sobre esse tema, tendo em vista que hoje nós vamos abordar essa espiritualidade à luz da fé cristã, eu queria trazer aqui uma reflexão que um filósofo colocou e alguns dados. Esse filósofo é Sêneca. Ele fala assim: nós sofremos com mais frequência na nossa imaginação do que na nossa realidade. Pelo que me parece, essa afirmativa do filósofo está equivocada. Falo isso com base nos dados que nós vemos agora recentemente da Covid, com mais de 4 milhões de pessoas mortas. O sofrimento ele está somente na nossa imaginação do que na nossa realidade? O que o senhor tem a dizer a respeito dessa afirmação dele?
A grande verdade é que, à luz das Escrituras, o sofrimento está na integralidade do homem, tanto no seu psique, ou na sua alma, como também no seu corpo, de forma empírica. E eu digo isso com base nas Escrituras Sagradas, quando nós temos o relato de Gênesis, os primeiros capítulos, os 2 primeiros, quando Deus nos formou, podemos dizer desta forma, Deus criou o homem de forma perfeita. Contudo, no capítulo 3 nós temos a queda do homem, e onde entra o pecado, e aí passamos a sofrer na integralidade da nossa vida. Sofremos fisicamente, no corpo, como também sofremos na alma. Por isso que temos altos números aí de pessoas com depressão e outras coisas mais. A integralidade do homem, a gente sofre. Dentro desse cenário que nós vemos, com tantas mortes, com tanto sofrimento advinda dessa pandemia, Deus teria perdido o controle em relação ao sofrimento? O que o senhor pode nos falar e trazer a mensagem para os ouvintes? Absolutamente não. Respondendo de forma objetiva. Absolutamente não. Inclusive, permita um devaneio, mas não perdendo a pergunta de vista, existe uma colocação que é feita assim: se Deus ele é todo poderoso, e Ele é todo poderoso, e todo amoroso, por que Ele permite calamidades? Por que Ele permitiu, vamos colocar, o Covid-19? Mas a pergunta, ela é até um tanto quanto equivocada. Se nós somos tão maus, por que Deus é tão gracioso de nos dar a dádiva da vida, os recursos, os meios, como chamamos, providenciais para a manutenção da nossa saúde e vida? Então, voltando à pergunta, absolutamente Deus não perdeu o controle. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e permitam-me, eu vou sempre ancorar minhas respostas na Palavra de Deus, na Bíblia. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz ali os sofrimentos. Há no capítulo 8 de Romanos 3 gemidos: o gemido da criação, que aguarda com expectativa o retorno, a volta de Jesus; o gemido do homem que sofre, e o gemido do Espírito Santo que intercede por nós, como diz, com gemidos inexprimíveis. Então, absolutamente, Deus não perdeu o controle. Tudo que nós temos vivido no âmbito que nos traz sofrimento, seja na alma ou no corpo, em virtude do pecado. Nós não podemos deixar de mencionar essa questão. O salmista já diz, de que sofre o homem vivente. Sofre cada um em virtude dos seus pecados. E o senhor acha que Deus trabalha por meio do sofrimento? Porque a gente sabe que o sofrimento é algo que realmente está inerente. Desde a queda a gente sabe que o homem vai sofrer. E a Bíblia lá em Hebreus 5, ela fala que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está falando de Jesus, né? Sim, sim. Então, o próprio Jesus, sendo Deus, ele sofreu. Então, se ele sendo Deus, ele sofreu, a gente tem que ter essa compreensão de que nós sofreremos. É fato que muitas vezes as pessoas se enganam. Elas acham que nós seremos poupados de tudo, que aqui vai ser um céu na terra, que vai ser uma maravilha, mas a gente sabe que o sofrimento faz parte da vida enquanto nós estamos aqui na terra. E o senhor acha que Deus permite, no caso, como o senhor falou, Deus permitiu o Covid, as pessoas questionam, Deus permite o sofrimento, Deus está querendo ensinar alguma coisa para a gente? Por que Ele permite esse sofrimento na vida das pessoas? Sem dúvida alguma. Deus, Ele é um Deus Criador de todas as coisas, e para aqueles que estão em Cristo, é um Pai, e Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus. Inclusive, quando, permitam-me novamente recorrer a Romanos capítulo 8, quando ali o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está dentro de um contexto de sofrimento. E estas coisas, que eu me refiro, os sofrimentos, têm um propósito para aqueles que pertencem a Cristo.
é nos assemelharmos a Jesus Cristo. Não é tornar a nossa vida aqui, que ela é temporal, por mais que Eclesiastes, Salomão diz que Deus pôs no nosso coração a eternidade, por isso que nós sofremos as perdas, por isso que quando sofremos, lamentamos, porque a grande verdade é que nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para isso. Então, respondendo, Carol, sim, Deus usa o sofrimento, em hipótese alguma, ele é desperdiçado na vida daqueles que temem a Deus. Um outro texto que eu ancoro a minha resposta, eu estou abrindo aqui minha Bíblia, está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, que a partir do verso 3 ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação ou sofrimento, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, além de Deus, por meio do sofrimento, forjar o caráter de Cristo em nós, o sofrimento também serve para que a gente seja uma bênção na vida de uma outra pessoa. As experiências que passamos em meus sofrimentos, possamos ser um braço estendido para aqueles que sofrem também. Então, podemos dizer assim, minimamente, um duplo sentido aí quando sofremos. E a gente pode ver isso até na Bíblia mesmo, porque Deus poderia colocar ali pessoas perfeitas, ou pessoas que não passaram pelo sofrimento, ou até poupar essas partes, né? Uhum. Porque poderia pular a parte que a pessoa sofreu e tudo, já colocar a pessoa lá toda feliz. Mas não, né? Mostra o passo a passo do sofrimento, muitas vezes queda, a pessoa levantando, a pessoa chorando. Então, é até para nos mostrar mesmo que são pessoas reais e como elas conseguiram, por meio da fé e por meio da ajuda divina, superar, né, todo esse sofrimento, todas as questões. Então, também são exemplos para nós, né? Que passaremos por isso. Sem dúvida alguma. À medida que você falava, eu rapidinho abri em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, verso 17, que diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, e Elias passou por grandes momentos de sofrimento a ponto de pedir a morte para si. Alguns até comentam que ali era um momento de uma grande depressão que o profeta vivia. Então a Bíblia, uma das coisas maravilhosas é que ela nunca mascara a realidade nossa. Sim. Né? Às vezes nós queremos nos mostrar como super-homens, né? Principalmente às vezes a figura do pastor, e eu tento cada vez mais desmistificar isso, que nós não estamos num pedestal assim, pelo contrário, todos nós temos pés no chão e pés de barro. E pastor sofre também. Todos nós. E como, né, pastor? E como, né? Pastor, ao longo da sua caminhada, da sua trajetória ministerial, principalmente agora, eu me permita voltar novamente a esse assunto, né, que várias pessoas estão sofrendo com a dor do luto. Eu, há 3 anos atrás, eu sofri com a dor do luto e tive muita dificuldade em passar por essa situação, que não é uma situação fácil. Quais foram seus desafios dentro da congregação ao lidar com pessoas que perderam seus familiares devido às mortes ali pelo Covid? E o senhor teria alguns efeitos práticos, algumas sugestões práticas para nos ensinar, para nos orientar a respeito disso? Ronaldo, você colocou a pergunta até, ou a colocação no passado, mas eu colocaria até no presente, né? Quais são os sofrimentos, as lutas, gente? Olha, são todos os dias, né? Nós temos não só as nossas demandas, mas as demandas daqueles que nós convivemos. Nós tivemos em nossa igreja um fato bem emblemático agora nesse contexto de pandemia, que foi uma irmã nossa que perdeu a mãe, foi a mãe primeiro, isso, eu estou tentando recorrer aqui, perdeu o pai primeiro pela Covid e dias depois a mãe. Os dois inclusive estavam hospitalizados no mesmo hospital, praticamente no mesmo contexto. E é um contexto sem precedente, assim, quando a gente pensa sem precedente, não que nunca tenha existido na história, mas da convivência de perto, né? Eu mesmo perdi um grande amigo e irmão lá em Cabo Frio, cidade que eu praticamente nasci, me criei, estou em Belo Horizonte há 14 anos, e
o Flávio faleceu nesse ano agora. Então, assim, o luto, nesse contexto, ele não tem uma regra, tipo, são 3 meses de luto. Não, são 2, não. Depende muito do contexto, depende muito da pessoa e, acima de tudo, uma das fontes para que saiamos desse contexto é a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Tessalônica, ele fala com relação aos que morrem em Cristo. E ele comenta que estes nos precederão se estivermos vivos na volta de Cristo. E no finalzinho desse contexto, o apóstolo Paulo diz assim: consolai, pois, uns aos outros com esta palavra. Eu creio que uma das grandes fontes para que famílias que estão vivendo luto, pessoas que estão vivendo luto, ou estejam vivendo luto, possam sair às Escrituras Sagradas, recorrer à palavra de Deus. Porque, permite só uma conclusão, porque é a única que vai nos trazer uma plataforma para que a gente pise de uma forma que nossos pés não afundem. Porque o luto, só compreendo, o luto realmente é uma situação muito difícil de lidar, porque assim, por mais que a gente fale uma palavra de consolo, nada pode consolar se não for o Espírito Santo. Então, às vezes a pessoa vai na igreja, por exemplo, você como pastor, a gente entende a dificuldade que é por causa disso. Porque é uma dor que, por mais que você traga uma palavra de esperança, por mais que você traga a palavra, se não for algo realmente ali do Espírito Santo, é muito difícil para a pessoa lidar com o luto. Às vezes a gente fala nos sentimentos e tudo, por mais que você se expresse, mas assim... Olha, eu de forma empírica, assim, eu tenho vivido, tem momentos que é só um abraço. Às vezes eu fico até como pastor pensando assim, quase que aquela obrigação, o que eu vou falar, mas a vida vai nos dando certa experiência e no caminhar, às vezes é só um abraço. Tudo que a pessoa quer e do outro lado, às vezes é um abraço. Só para você dizer, estou aqui. Estou aqui. Mas eu entendo também que a afirmativa que o pastor fez, e que nós também cremos que o Senhor não perdeu o controle de nada, né? Isso traz consolo ao coração. Sem dúvida. Quando a gente vê a morte de Lázaro, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto ou que morrer, ressuscitará. Isso traz consolo ao nosso coração, isso traz segurança para a nossa paz, para a nossa alma, e traz paz à nossa vida, né, diante desses sofrimentos. Eu me apeguei muito a isso, às verdades bíblicas, às verdades das promessas que o Senhor havia feito e faz conforme nós aprendemos nas Escrituras. Isso é o que traz consolo, isso é o que traz amparo. Então eu concordo com o Senhor. Eu acho interessante também, só pegando o link na próxima pergunta que nós vamos fazer, tendo em vista que o nosso tema hoje é o sofrimento e essa realidade experimental do sofrimento, nós vemos na vida de José o sofrimento, entre aspas, gratuito, né? Ele não praticou algo para que ele sofresse aquilo, a rejeição dos irmãos, ser vendido, ser humilhado, ser preso, né? Ter passado por diversas situações. Falsas acusações, né? Pela esposa. Falsas acusações. Nós vemos isso também na vida de Jó, que passou por situações tão difíceis, e a Bíblia fala que ele era um homem íntegro e reto diante do Senhor. Então, o paralelo que eu quero fazer, perguntar ao Senhor, é o seguinte: ao longo dessa caminhada ministerial, o Senhor já presenciou um sofrimento tão forte como esses mencionados, e se positivo, né, caso tenha presenciado ou algo semelhante a eles, como que essa pessoa lidou com isso, ou como o Senhor conseguiu caminhar com essa pessoa, lidando com esse sofrimento, sem que ela tenha sido o motor dela, né, o fator gerador do sofrimento dela? Porque a gente sabe que muitas vezes o sofrimento ele vem dos nossos próprios pecados, como o pastor mesmo falou, das nossas próprias falhas, mas às vezes o sofrimento bate a nossa porta e não tem uma culpa ou uma causa, né? Na verdade, não bate nem em porta, arromba. E o senhor teve alguma experiência semelhante?
Olha, sendo bem sincero, na dimensão como a gente tem a narrativa de Jó e a narrativa de José, e são duas narrativas bem emblemáticas, eu vou dizer que não. Mas nós convivemos com pessoas que realmente, assim, o sofrimento não causado por ela mesma, mas por terceiros, né, é bem grande. Eu vou preservar o nome da pessoa, mas eu tenho uma irmã em Cristo, nós temos uma irmã em Cristo lá em Cabo Frio, que eu costumo dizer que é uma mulher de dores. Por quê? Ela perdeu o esposo, que era caminhoneiro. Eu posso até citar o nome, não há nenhuma objeção, que é a mãe do Flávio, que faleceu esse ano, a Elce. Ela perdeu o esposo, caminhoneiro, perdeu uma filha que tinha problemas de saúde. A menina acho que já tinha uns 3, 5 anos de idade, não sei exatamente, e agora perde o Flávio com 50 anos de idade. E aquela mulher ali, para mim, é uma referência de uma firmeza em Cristo. Reunião de oração, muitas vezes, em igrejas tradicionais, como a nossa, nem sempre é tão frequentada. Mas eu lembro da Elce, Dona Elce, da mãe do Flávio, até hoje lá, perseverante. Ontem eu estava assistindo o culto no YouTube lá da igreja de Cabo Frio, que foi aniversário que eles comemoraram, tá a Elce lá no coral cantando. Firmeza. Firmeza. Às vezes as pessoas imaginam que Deus é um Deus distante, né? É um Deus transcendente, de fato Ele é, mas ela não vê o Senhor como aquele que está ali no quarto com ela, na hora que ela está ali derramando em lágrimas, quando Ele está ali se importando também com o fato de que ela está sem dinheiro para comprar o gás, sem dinheiro para pagar o aluguel. As pessoas enxergam só um Deus distante, mas a verdade é que no cristianismo, no próprio Senhor Jesus Cristo, nós vemos esse Deus presencial, né, pastor? É um Deus, usando esse termo mais teológico, você diz, ele é transcendente, sim, mas ele é um Deus imanente. E o que é mais, assim, maravilhoso dentro desse contexto de sofrimento é que o Espírito Santo, a gente diz que é um espírito de consolação, mas como foi lido na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, o próprio Deus Pai se encarrega também de ser um Deus de toda consolação. Então, o próprio Deus vem ao nosso encontro trazendo consolo. Agora, uma observação importante. Via de regra, Deus usa pessoas como instrumento nas mãos dele para o consolo. Olha que bênção. É porque às vezes a gente torna isso de forma muito subjetiva. E às vezes o consolo a pessoa não percebe de Deus e às vezes até questiona: Deus, onde estás? Mas em muitas ocasiões, eu não vou ousar dizer 100%, Deus se manifesta com um consolo através de um abraço, através de uma lembrança, de uma esperança bíblica, através de um choro, de chorarmos juntos, e somos chamados para isso. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, nós somos a resposta de Deus para aqueles que choram. Ô pastor, até falando a respeito disso, eu vou dar até um exemplo que aconteceu comigo. Eu até fui ministrar ontem para as mulheres, falei sobre cura, então falei um pouquinho sobre o sofrimento também. E exatamente o que o senhor falou aconteceu comigo. E eu não tinha parado para pensar nisso, como que realmente Deus usa pessoas ali, o Espírito Santo, naquela pessoa, vem nos consolar, vem nos abraçar e tudo. Então, no momento que eu estava assim, muito difícil na minha vida, que eu estava assim, já lá no fundo do poço, eu falei: Senhor, não tenho mais forças, não vou mais aguentar. Não, agora eu realmente cheguei no meu limite. E aí eu fui para o banheiro do meu trabalho e chorei ali dentro do banheiro. E quando eu saí do banheiro, eu não tinha nenhum amigo cristão, meus amigos tinham se dispersado e tal. E eu tinha, assim que eu converti, eu tinha evangelizado uma moça. E ela ficou firme com o Senhor, virou uma missionária lá no Rio de Janeiro. Ela vai em várias igrejas, viaja, ela é bem assim, vai bastante chamada para pregar mesmo, sabe? Só que ela foi pro Rio e eu falei: amiga,
eu falei para a palavra do Senhor, você caminhar comigo, e você foi embora e me deixou aqui sozinha, mas, né, benção. E aí, nesse dia, pastor, faz um tempinho que eu já não falava com ela estava morando no Rio, enfim, e aí eu entrei pro banheiro e chorei, falei, Senhor, acho que agora, sim, eu já cheguei, não tem mais como, não vou suportar, não sei nem como é que eu vou sair desse banheiro. E aí, quando eu saí do banheiro, eu recebi um telefonema no meu trabalho, era ela. E ela lá do Rio, ela ligou e falou assim, amigo, olha, eu não sei porquê, mas eu estava orando aqui, e você veio à minha mente, e eu senti vontade de ligar para você só para te avisar que eu estou orando por você, que eu estou te ajudando em oração. Aquilo ali, pastor, me trouxe um renovo, uma esperança, me trouxe uma alegria tão grande, simplesmente por pensar, poxa, tem alguém orando por mim, eu não estou sozinha. E aquilo ali trouxe um renovo, e agora eu estou falando, eu parei para pensar aqui e falei assim, realmente foi Deus ali, e o Espírito Santo, através da vida dela, falando assim, você não está sozinha não, tem gente por você, eu coloquei gente aqui na caminhada com você para estar te ajudando em oração. E isso nos chama então a atenção para uma coisa, principalmente o tempo que a gente ainda está vivendo desse contexto de pandemia, a sensibilidade ou a empatia que precisamos ter. Nós vivemos dias tão voltados para nós mesmos que nós não olhamos mais para o lado. Então, isso deve trazer em nós esse senso de sensibilidade, do olhar, né? Ter aquele, o que a gente chamaria ou chama de discernimento e perceber. Às vezes uma palavrinha, um texto, um versículo, dizer, eu estou orando por você, ou falando, você está bem hoje? Né? Até isso a gente acomodou na pandemia, não pode abraçar, sim, não sim. Pode visitar na casa, Sim. Então não fica você na sua casa, eu fico na minha. Mas Exatamente. assim, uma ligação pode, né? Isso, e outra coisa também que eu observo muito também, pastor, é que muitas vezes nós ficamos num cristianismo meio místico, né? Queremos que Deus se apareça nas nossas vidas através de um anjo, através de uma pena, uma caneta de ouro, ou o mar se abrindo, a coluna de fogo, e nós não atentamos que Deus está do lado, querendo nos abraçar, Deus está do lado, nos encorajando, dizendo, filho, eu estou com você, através de pessoas. Filho, continue, não pare, não desista, eu estou aqui. Mas nós queremos uma aparição, uma teofania, né? E não atentamos para os pequenos milagres diários através de pessoas que o próprio Deus vai fazendo. E às vezes a gente também fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E a gente quer que Deus vai levar a gente lá para a África e tudo. E a gente não fala uma palavra para o nosso irmão que está do lado, a gente não dá um abraço, a gente não dá um sorriso, né? A gente não telefona com uma pessoa para saber se ela está sofrendo, se ela está bem, né, nesse período. E o senhor falou, pastor, a respeito da esperança bíblica. Né? Então, eu queria explicar para os nossos ouvintes, então, né, se tem uma diferença entre a esperança, que é essa palavra muito usada, eu espero, né, essa esperança é mais subjetiva, e a esperança bíblica, que é, vou deixar o senhor explicar, né, que é uma esperança mais convicta, né? Antes de respondê-la, respondendo Marcos. ao Marcos, né, o Marcos, eu costumo dizer que nós, principalmente, a nossa cultura aqui no Brasil, nós almejamos, ansiamos por essa subjetividade. Mas eu costumo dizer que quando a gente olha com um olhar para as Escrituras, dentro do que eu vou mencionar, nós vamos perceber isso. Todos, se não todos, grande parte dos milagres extraordinários nas Escrituras Sagradas vieram pelo meio do ordinário. Vamos começar lá rapidinho no Antigo Testamento. O mar se abriu. Toca no mar. Moisés teve que tocar. A multiplicação do azeite da viúva começou com um pouquinho que ela tinha. A multiplicação dos pães, agora lá no Novo Testamento com Jesus, começou com um menininho que tinha lá os pãezinhos e peixes. O extraordinário de Deus, ele começa com o ordinário, com aquilo que nós temos no dia a dia. Só que a nossa cultura, a gente inverte. A gente quer o extraordinário para viver o ordinário. Não, vivamos o ordinário. E aí, o extraordinário fica com Deus quando Ele quer, pois Ele é soberano, a hora que Ele quer. Mas os milagres de Deus acontecem no ordinário. Glória a Deus por isso. Respondendo, tentando responder, que é ampla pergunta. A esperança... nós falamos muito, principalmente nesse contexto agora, mas a única esperança
sustentável é a esperança na palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre, ou quase todas as vezes que fala de esperança, nos remete a uma esperança principalmente, como a gente costuma dizer, escatológica. Ou seja, na volta de Cristo, quando viveremos no novo céu e na nova terra. Aí, como diz Apocalipse, onde não haverá choro, onde não haverá dores, onde não haverá sofrimento, porque não haverá presença do pecado. Qualquer outra esperança nessa vida temporal que não seja, permita-me ser reducionista mesmo, que qualquer outra esperança nessa vida, ela pode até acontecer, mas ela vai ser temporária. Hoje nós temos, graças a Deus, a ciência, podemos dizer dessa forma, que nos dá uma longevidade. Talvez aí nossos tataravós viveram muito menos do que a gente. E nós, hoje a gente consegue chegar assim até 80, 90, apesar que a Bíblia diz que é câncer enfado, mas vamos lá, chegamos. Mas qualquer outra esperança, ela vai passar. Eu gosto muito do termo tribulação na Bíblia e perseverança. E a palavra perseverança, ela significa uma paciência triunfadora em meio a circunstâncias adversas. Quando a gente tem essa paciência triunfadora em meio ao caos, à dor, ao sofrimento, nós temos essa segurança que o Senhor mesmo nos dá, de saber que estamos nas mãos de um Deus seguro e que das mãos dele ninguém pode nos apartar. Pastor, queria convidar o senhor a trazer uma mensagem de esperança para o nosso ouvinte, trazer uma mensagem sobre a qual ele possa se apoiar agora. De repente ele está sofrendo com a dor do luto, tenha perdido talvez um cônjuge, um parente próximo, um amigo, um filho. Então, se o senhor puder trazer uma mensagem breve de consolo ao coração desse ouvinte, dos nossos amigos que nos acompanham também pela rede social, e depois também fazer um convite para comparecer à igreja do senhor. Sim. Nossa igreja. Eu deixo para os ouvintes, para todos nós, esta tarde, 1º de novembro de 2021. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa palavra tentação, ela é uma palavra no grego chamada peirasmos. É a mesma palavra para tribulação. Vai depender do contexto, onde eu usarei tentação ou tribulação. E aqui a gente pode permutá-la para a palavra tribulação. Então o texto diz: não vos sobreveio provação que não fosse humana. Ou seja, tudo que nós vivemos nessa esfera temporal nossa, ela é humana. Os sofrimentos. Uma das grandes lutas que nós temos é porque Deus pôs a eternidade no nosso coração, mas o pecado, o salário é a morte, então a morte entrou, e essa é a nossa dicotomia, a nossa luta, mas mesmo assim, todas as provações que passamos, ela é humana. E aqui nós encontramos, mesmo diante dos sofrimentos e das tribulações, um Deus fiel. Porque o texto continua, 1 Coríntios 10, 13, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Às vezes até a gente fala assim: eu não estou aguentando mais. O próprio Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, se eu não estou equivocado, verso 7 e 8, ele diz que as lutas que sobrevieram na Ásia foram acima das forças. Mas a grande verdade é que Deus não manda nenhuma tribulação acima das nossas forças, porque Ele é fiel. E Ele diz mais: pelo contrário, juntamente com a tribulação, Ele provê livramento, de sorte que possamos suportar. Eu estava lendo, na verdade ouvindo algo sobre sofrimento, já concluindo aqui, e
o autor dizia assim: Deus não antecipa o consolo diante da tribulação. O consolo vem no ato do sofrimento da tribulação. Ele não nos forja antes, mas ele nos forja durante. Então, você que está nos ouvindo, lembre-se disso. Diante das tuas tribulações, Deus é fiel para que você não sofra além daquilo que você suporta, porque Ele conhece o teu limite. Por mais que você diga que está acima das suas forças e limitações, mas Ele conhece o teu limite e Ele há de prover livramento de sorte que você possa suportar. E por livramento eu encerro dizendo: tinha um pastor na região metropolitana do Rio de Janeiro chamado Mauro Israel. Ele teve um câncer na cabeça. Certa vez ele disse para toda a igreja: se Deus me curar, nós veremos a glória de Deus. Se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Glória a Deus. O pastor Mauro Israel veio a falecer deste câncer. Deus foi glorificado. Em qualquer circunstância, Deus será glorificado. Nos livrando da tribulação ou nos livrando na tribulação. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Meu amigo de Lagoa Santa, é com muita alegria nós apresentarmos esse programa e você ter nos recebido com tanto carinho aí na sua casa. Eu esqueci de me apresentar no início. Meu nome é Ronaldo e eu quero deixar o meu telefone, caso você queira participar da nossa lista de transmissão, onde que todos os dias eu envio ou enviarei a partir de agora para você uma mensagem bíblica. Meu telefone é 31 99178 7437. E para dar um gostinho dessas mensagens que eu envio e também reforçando aquilo que nós conversamos hoje, eu queria ler um texto que está em Mateus, no capítulo 11, no verso 28. Para você que está sofrendo, para você que está angustiado, que está sobrecarregado, o Senhor Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um convite universal, um chamado de graça, um chamado de misericórdia. Vinde a mim, o Senhor chama. E o alvo é você, meu amigo ouvinte, você que está nos acompanhando na live. O alvo é você. Esse chamado é para você, para que você corresponda em fé a esse chamado. E há uma promessa: se você está cansado, sobrecarregado, o Senhor vos aliviará. O Senhor vai trazer esse alívio, o Senhor vai trazer essa paz ao seu coração. Eu me despeço aqui, passando para minha esposa, Carolina. Então vamos encerrando. O pastor esqueceu de convidar o pessoal para ir para a igreja. Onde que fica a sua igreja, pastor? Sim, fica em Belo Horizonte, no bairro Sagrada Família. Nós estamos ali a 1,5 quarteirão aproximadamente do estádio Independência. Fica na rua Jacques Luciano, número 80. Essa rua Jacques Luciano, ela fica paralela também à Genoveva de Souza. Então, os que talvez estejam em Belo Horizonte, ou o pessoal de Lagoa Santa, porque hoje comentam-se que Lagoa Santa é um dos bairros de Belo Horizonte. Então, migrem para o bairro Sagrada Família, Sexta Igreja Presbiteriana, lá na rua Jacques Luciano, número 80. Vai ser um prazer te receber. E pode assistir os cultos também pela rede social, né? No Sim. YouTube aí da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Perfeito. Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer. Quero agradecer a presença do pastor, agradecer a produção e agradecer você, nosso ouvinte, você que está nos acompanhando aí também pelo Instagram, e todos aqueles que ouvirão essa mensagem de alguma forma. Que Jesus possa te abençoar. Glória a Deus. E a gente espera segunda-feira aqui às 17 horas, sem falta, hein, pessoal? Espero vocês. É isso aí, meus amigos, amigos ouvintes, amigos seguidores do programa Ruiós Literário. Encerramos o nosso Ruiós, bate-papo Ruiós, com os meus amigos Ronaldo Amaral e Carol Lacerda. Querido, certamente você foi nutrido, fortalecido e encorajado por Deus através do reverendo. Queridos, eu gostaria de, antes de encerrar, anunciar os nossos patrocinadores. Querido, eu estou falando com você que está cansado de ser constrangido em blitz. Sabe, aquela vez que você foi parado em blitz
Viu a sua moto, o seu carro sendo levado por falta da tão sonhada habilitação? Querido, os seus problemas acabaram. Você precisa conhecer a Autoescola JD. Na Autoescola JD você encontra os melhores preços, o melhor atendimento e os melhores veículos para você ser treinado e desenvolvido para ser um excelente condutor. Você precisa entender isso. Na Autoescola JD nós não vendemos serviço, mas nós facilitamos e conduzimos você ao seu sonho. Entre em contato no número 3681-6318 ou mande um WhatsApp para o número 97144-4750. E querido, eu estou falando com você. Sabe você que gosta de um ambiente agradável, familiar? Você precisa conhecer a Esplêndida Grill, que é administrada pelas minhas amigas BBB, as BBB de Lagoa Santa, Bárbara e Brenda. Querido, você precisa conhecer a Chapa Mineira. Gente, só de anunciar já me dá água na boca. Linguiça de pernil caseira, pão de alho,